A dor traz aprendizado? Eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Aproveito para citar um trecho bíblico que está em Provérbios 13:24, que diz assim: O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Essa pergunta inicial merece separar duas coisas que muitas das vezes são misturadas: dor e aprendizado. A resposta baseada nas evidências é: a dor pode gerar aprendizado, mas não é um requisito para aprender. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico e aplico também a hipnoterapia. Sou especialista em inteligência emocional e mudança comportamental. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo e eu te convido a participar nos comentários, inclusive trazendo sugestão de novos conteúdos. O meu propósito aqui é ajudar pais, educadores e qualquer outra pessoa que deseje compreender o comportamento humano, as suas emoções, através da psicologia, da neurociência e também dos princípios bíblicos, que é aquilo que eu pratico e aquilo que eu acredito e ensino. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações nesse canal. Vamos ao tema de hoje. Na psicologia, neurociência e ciência do comportamento, sabemos que existem diferentes formas de aprendizado. E quais são? Através da recompensa, que é o reforço positivo, através das consequências desagradáveis, ou seja, a punição ou o reforço negativo, e pela observação de outras pessoas, que é a modelagem, e também pela instrução e reflexão, ou seja, o cérebro ele aprende tanto pelo prazer quanto pela dor. Agora, olhando para o versículo de Provérbios que eu citei, o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. É importante considerar aqui o contexto histórico. Na literatura sapiencial hebraica, essa vara, ela frequentemente simboliza correção, disciplina e autoridade, e não necessariamente espancamento. Você precisa entender essa diferença de uma vez por todas. Outros textos bíblicos também usam a vara como símbolo de cuidado pastoral, como no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Além disso, hoje há um grande conjunto de pesquisas mostrando que castigos físicos podem produzir obediência imediata, porém aumentam o risco de ansiedade, agressividade, medo e pior relação entre pais e filhos. E isso está acontecendo exatamente nos dias de hoje. A disciplina baseada em limites claros, diálogo, consequências proporcionais e vínculo afetivo tende a produzir melhores resultados no desenvolvimento infantil. Então, se a pergunta é: a dor traz aprendizado? A resposta é bem óbvia. Sim, pode trazer. Uma perda, um fracasso, uma decepção ou uma consequência desagradável podem ensinar muito. Mas uma conclusão importante é: não é a dor que ensina, é a elaboração dessa experiência. Há pessoas que passam pela mesma dor durante anos e não aprendem nada. Outras aprendem sem precisar sofrer de forma intensa, porque refletem, observam e recebem boa orientação. Aplicando isso ao versículo que eu citei, uma interpretação consistente com esse conjunto de evidências é que o texto enfatiza a importância de corrigir e disciplinar os filhos por amor e não deixá-los sem limites. Isso não obriga a entender que a dor física seja o melhor ou o único meio de educação. Em outras palavras, amor sem limites pode gerar negligência. Disciplina sem amor pode gerar trauma. O desenvolvimento saudável costuma exigir a combinação de afeto, de limites e orientação de forma consistente. O objetivo aqui é discutir a ideia de que bater funciona porque a criança para de fazer o comportamento. Tem um ponto importante aqui. Essa afirmação é parcialmente verdadeira,
mas a conclusão extraída dela é totalmente equivocada. Não posso negar que bater não tem efeito imediato para interromper um comportamento. Isso estaria contrariando as evidências e eu não estaria sendo honesto com você aqui. A punição física pode sim até reduzir um comportamento no curto prazo. Mas pensa comigo aqui com carinho. A questão é que isso não demonstra que seja uma estratégia eficaz ou saudável no longo prazo. E respondendo mais uma vez a pergunta, se dor gera obediência, sim, bater pode produzir obediência, mas aquela obediência imediata. Mas você tem que entender que a criança deixa de fazer o comportamento porque teme a consequência. Isso é um efeito conhecido da punição, que gera medo. Mas interromper um comportamento através da dor e do medo não é o mesmo que educar. Educar envolve desenvolver autocontrole, julgamento moral e capacidade de tomar boas decisões, mesmo quando ninguém está olhando. Não é só o bater que funciona. A punição física ensina principalmente uma associação. Se eu fizer isso e meu pai descobrir, eu vou apanhar. Ela não necessariamente ensina. Isso é errado porque prejudica outra pessoa. As evidências científicas mostram que a punição física está associada, em média, a piores desfechos. Maior agressividade, mais problemas emocionais, pior qualidade do vínculo entre pais e filhos e menor internalização de valores, e também uso de drogas. Em contraste, disciplina consistente, limites claros e consequências proporcionais tendem a produzir melhores resultados ao longo do desenvolvimento dessa pessoa. Olha essa analogia aqui, ó. Se eu colocar uma arma na cabeça de um adulto, ele provavelmente vai obedecer, certo? Isso prova que ameaças são a melhor forma de educar adultos? Lógico que não. Prova apenas que o medo controla o comportamento no momento. Existe uma interrupção do córtex pré-frontal aqui. Da mesma forma, o fato de uma criança parar de fazer algo depois dela apanhar não prova que apanhar seja o melhor método educativo. Apenas mostra que o medo pode inibir um comportamento temporariamente. Entende essa explicação? E quanto ao versículo de Provérbios 13:24, um argumento equilibrado é lembrar que ele fala de importância da disciplina e da correção motivada pelo amor. O texto por si só não resolve a discussão sobre qual método de disciplina ele é mais eficaz à luz do conhecimento atual sobre desenvolvimento infantil. O problema não é que bater não funciona. O problema é o que exatamente está funcionando, o medo ou a consciência? Muitas pessoas dizem, eu apanhei e deu certo, mas eu quero fazer uma pergunta diferente. Deu certo para quê? Para formar caráter ou apenas para interromper um comportamento naquele exato momento? Se o único objetivo é fazer uma criança parar de fazer algo agora, o medo realmente pode funcionar. Mas se o objetivo é formar um adulto emocionalmente saudável, responsável e consciente, a conversa muda completamente. Vamos entender um pouco o cérebro de uma criança para que você possa definitivamente mudar a sua mentalidade. Entenda que uma criança pequena ainda está desenvolvendo áreas do cérebro relacionadas ao autocontrole e ao raciocínio moral. Isso é orgânico, é biológico. Quando ela apanha, o cérebro ele faz o quê? Ele prioriza sobreviver à ameaça. Ela pensa assim, como eu faço para não apanhar de novo? Não necessariamente como faço para ser uma pessoa melhor. Entende a diferença? Esse é um ponto fundamental que não pode ser ignorado. Essa diferença muda completamente a forma como entendemos a educação. Imagina que uma criança quebra um vaso, por exemplo. Ela apanha. Na próxima vez, ela talvez esconda os cacos,
talvez culpe o irmão, talvez minta para o pai e para a mãe. Perceba, ela não deixou de errar. Ela apenas ficou mais competente em esconder o erro. O comportamento mudou, mas o caráter ainda não foi desenvolvido. Agora imagine aqui, o pai bate porque o filho brigou na escola. E aí, sem perceber, ele transmite duas mensagens. A primeira, violência é errada, afinal, ele está batendo no filho porque ele bateu em alguém. E a segunda, quando alguém faz algo errado, quem tem mais força pode bater. Existe uma contradição aqui. A criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Agora vamos avançar alguns anos a mais. Enquanto o pai está por perto, o adolescente ele obedece. Quando o pai sai, ele faz coisas escondidas. Isso acontece porque o comportamento dependia da vigilância, não da consciência. Educar não é produzir obediência apenas na presença da autoridade. É formar princípios que permaneçam quando ninguém está olhando. Agora pense em alguns adultos. Muitos cresceram aprendendo que errar era perigoso. E qual é o resultado disso? Tem medo de assumir erros, mentem para evitar punições, não conseguem dizer não, aceitam relacionamentos abusivos, aceitam chefes abusivos, vivem tentando agradar todo mundo. Não porque são pessoas ruins, mas porque o medo foi um professor constante durante a infância. Claro que isso não acontece com todo mundo, mas sabemos que esse tipo de educação pode aumentar essa probabilidade. E o que Provérbios quer ensinar para todos nós? Agora vamos voltar ao texto bíblico. Provérbios está ensinando que pais não devem ser omissos. Pais amorosos corrigem. Pais estabelecem limites. Pais educam. Eu concordo completamente com isso, mas o ponto aqui é outro. O texto fala da importância da disciplina, mas não descreve todas as formas possíveis de disciplinar. E hoje sabemos muito mais sobre desenvolvimento infantil do que há milhares de anos. Sabemos que é possível corrigir com firmeza, aplicar consequências, ensinar responsabilidade sem recorrer à violência física, sim. A ciência, ela não elimina o princípio bíblico da disciplina. Ela, na verdade, nos ajuda a compreender métodos mais eficazes para colocar ela em prática. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui. Se bater produz medo, e existem métodos que produzem responsabilidade, consciência e preservam o vínculo entre pais e filhos, por que escolher o medo? Educar nunca foi apenas fazer uma criança obedecer. Educar é formar um adulto capaz de tomar decisão, de respeitar o próximo e proteger a sua família. Talvez alguém diga assim, mas eu apanhei e hoje eu sou uma pessoa boa. Eu vejo muito isso na internet. Eu fico feliz por isso, porque você se tornou uma pessoa boa. Mas uma pergunta permanece. Você se tornou uma pessoa boa por causa das palmadas? Ou apesar delas? São coisas completamente diferentes. A Bíblia nos chama a disciplinar os nossos filhos. A ciência nos ajuda a fazer isso com sabedoria. E quando unimos verdade, amor, limites e conhecimento, nós aumentamos as chances de criar filhos que façam o que é certo, não por medo da punição, mas porque desenvolveram consciência, responsabilidade e caráter. Se esse vídeo fez você refletir, deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião, sempre com respeito, é claro. Esse é um assunto extremamente delicado. Então compartilhe esse vídeo com outros pais, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Tchau!